Neste vídeo, vou apresentar um guia completo de como começar a estudar para concursos. Vamos trabalhar algumas ideias que vão desde a escolha do concurso ideal até as etapas importantes de preparação para a prova. Ao final, vou dar uma dica muito legal de como você pode fazer para assimilar melhor os conteúdos estudados. Tenho certeza de que este vídeo vai ajudar bastante, então já se inscreva no canal clicando aqui do lado. É super rápido e você não corre mais o risco de perder os próximos conteúdos do canal. Eu vou dividir o nosso guia em 3 etapas. Etapa 1, que eu chamo de avaliação e tomada de decisão. Etapa 2, organização e definição ou estabelecimento de metas, que é onde entra o cronograma. E etapa 3, preparação e treinamento. Olha, não foram poucas as vezes em que meus alunos chegaram a mim perguntando sobre qual concurso era o melhor, qual concurso eles deveriam fazer. Esse é um questionamento um pouco delicado, pois embora eu possa de fato orientá-los sobre os tipos de concurso, os assuntos normalmente cobrados por área e os níveis de dificuldade, no final são eles que devem decidir. Nessa etapa, a minha ajuda vai apenas até certo ponto. Como cada pessoa tem sua bagagem profissional e suas preferências particulares, cabe somente a ela avaliar qual tipo de concurso ou qual área mais se adequa ao seu próprio perfil. E antes de pensar apenas na remuneração, é preciso saber se identifica com a área para a qual vai prestar o concurso. Trabalhar simplesmente por dinheiro pode trazer apenas frustração em vez de realização. Portanto, antes da sua tomada de decisão, faça essa avaliação prévia, a fim de escolher o concurso ideal. Procure ler bastante sobre concursos, pesquise vídeos no YouTube, tire dúvidas com pessoas que possam te ajudar. Essa talvez seja a etapa mais crucial de todas, pois a partir dela que as demais estratégias serão definidas. Portanto, primeira etapa, a avaliação e tomada de decisão para a definição do concurso que você irá fazer. Ok, passada essa etapa, uma vez que você já definiu o seu concurso ou sua área de interesse, é a hora de se organizar para iniciar os estudos. Então, primeiro ponto, se o edital ainda não saiu, vá à procura do edital anterior para aquele mesmo concurso. Mesmo que venham a ocorrer algumas mudanças, o último edital vai te dar um norte dos principais assuntos que serão cobrados e dos pontos que serão atribuídos a cada disciplina. De posse desse conhecimento do que pode ser cobrado, você irá definir agora como estudar esses conteúdos. Se irá se matricular em algum curso online ou presencial, ou se vai preferir estudar sozinho, através de apostilhas, simulados, vídeos da internet. Você vai escolher o melhor caminho, e essa também é uma escolha pessoal, pois depende muito da sua situação no momento. Se tem dinheiro disponível para pagar um preparatório, se tem tempo livre para frequentar as aulas. Mas basicamente é isso. Você tem que definir se essa preparação será acompanhada ou feita de forma independente. Claro que no percurso da preparação isso também pode mudar. Você pode escolher começar a estudar sozinho e depois perceber que precisa mesmo pagar um preparatório, ou até o contrário, deixar o preparatório para estudar só. E isso não é tão absurdo. Afinal, dá para passar estudando sozinho, estudando por conta própria. Não é tão fácil, mas também não é impossível, só depende da sua dedicação e da sua estratégia de estudo. Daqui a pouco falarei um pouco mais sobre isso. Também nessa etapa de organização, você deve buscar por materiais e ferramentas de estudo que possam auxiliá-lo em todo o processo e procurar definir metas, para que a coisa toda não fique muito solta. O preparatório pode te ajudar bastante nesse sentido, mas caso decida iniciar os estudos sozinho, recomendo que crie ao menos um cronograma de estudos, separando as disciplinas a serem estudadas todos os dias no seu tempo disponível. Com o cronograma, fica mais fácil avaliar quantas horas semanais estão sendo dedicadas aos estudos, e isso pode ajudar a fazer uma estimativa do tempo necessário para bater todo o edital. Esse tempo ou prazo estabelecido ficará sendo a sua principal meta. E mesmo que o edital ainda não tenha saído, procure estabelecer algumas metas, prazos a cumprir com determinados conteúdos, ou você pode acabar relaxando muito. Outro ponto importante sobre a leitura do edital, e que não posso deixar de falar, é que além de saber o que deve ser cobrado, é possível checar se as exigências do edital são cumpridas, ou seja, se de fato você pode fazê-lo. Por exemplo, talvez o concurso estabeleça um limite de idade e você já tenha passado dessa idade. Imagine só dedicar muitas horas de estudo, muito tempo de preparação e eventualmente fazer a prova, para só depois perceber que não poderá assumir o cargo. Complicado, né? Logo, jamais deixe de ler o edital para o seu concurso.
Na etapa 3, iniciam-se os estudos propriamente ditos. Nesta etapa, uma dúvida que cedo ou tarde abala o sono de muitos concurseiros é: será que estou estudando corretamente? Bem, para não cair nesse questionamento, há 3 passos, camadas ou pilares em que você pode fundamentar toda a sua metodologia de estudo. Esses pilares são estudo dirigido, resolução de questões e produção de material, nessa ordem. É necessário seguir essa sequência lógica de ações para dar certo. Afinal, não tem como produzir um material consistente sem ter passado pelos 2 primeiros passos. O estudo dirigido diz respeito àquele estudo inicial, quando você assiste a uma primeira aula ou lê um PDF, por exemplo. Para muitos alunos, essa etapa é extremamente entediante, pois não há um envolvimento direto com o conteúdo. Você apenas acompanha ou absorve a informação, mas não interage com ela. E assim o estudo assume um caráter estritamente passivo. É bem diferente do estudo ativo, mais interessante, em que você faz anotações, marcações, resumos, mapas mentais, enfim, quando ocorre imersão direta no conteúdo que está sendo assimilado. Alguns alunos optam prioritariamente pelo estudo passivo, pensando que isso os fará ganhar tempo. Ok, pode até ser verdade, mas tenha certeza de que o estudo ativo será muito mais eficiente. Acredite, não adianta você ficar vendo 2 horas de aula e não escrever uma só palavra. Lembre-se do princípio de Pareto. Para ganhar tempo nas revisões futuras e garantir real aprendizado, você deve dedicar mais tempo na base do conhecimento, consolidando o aprendizado inicial. E as anotações podem ajudar consideravelmente nesse processo. A resolução de questões, por sua vez, é um dos métodos mais eficientes de medição de desempenho. Não é à toa que disponibilizo tantas questões de concursos para vocês aqui no canal. E aproveitando, se você ainda não sabe, eu tenho um caderno de estudos que pode ser baixado gratuitamente e que reúne todas as questões que resolvi separadas por assunto e área. Vou deixar o link do vídeo de orientação na descrição abaixo. Bem, voltando ao segundo pilar. É interessante que você possa partir para a resolução de questões logo após o estudo dirigido. Essa etapa contribuirá para a fixação daquele conteúdo estudado, por isso é fundamental encaixá-la na sua rotina de estudos diária. Mas cuidado! Vejo muitos alunos pulando diretamente para as questões, seguindo aquela estratégia de estudo reverso. O estudo reverso pode até funcionar se o aluno já tiver alguma base no respectivo tema, mas se esse não for o seu caso, evite pular etapas. Entenda que, mesmo sendo possível resolver uma questão tendo apenas uma visão geral de determinado assunto, o entendimento pleno é muito melhor, pois ele que garante marcar a resposta de forma consciente. Adicionalmente, nessa etapa, você já pode também encaixar a resolução de provas anteriores. E outra dica: cuidado ao copiar as estratégias dos amigos. Faça testes e veja o que realmente funciona para você, ok? O terceiro pilar tem relação direta com o estudo ativo lá da primeira etapa. É quando você organiza suas anotações preliminares, complementa com as dicas do professor, com as leituras adicionais, informações aprendidas das questões resolvidas, e estrutura o seu próprio material de estudo com todos os pontos-chave relacionados àquele tema. É nesta etapa que entra a elaboração dos mapas mentais e flashcards, por exemplo. Veja que quando você reforça de forma sistemática todo o aprendizado, consegue evitar o esquecimento crônico que poderia te fazer rever toda uma aula pelo simples fato de não se lembrar mais do que ela trata. Daí a importância da produção de material, evitar o retrabalho. O importante aqui é conseguir produzir um material tão completo que você não precise retornar ao passo número 1 do estudo dirigido. Mas vale salientar, mais uma vez, que antes de colocar as mãos na massa, é fundamental que você escolha a área com a qual tem mais afinidade. Do contrário, todo esse processo de estudo e aprendizado será muito maçante e pouco produtivo. Além disso, outro ponto importante de se escolher uma determinada área é que você vai começar a dar mais atenção aos concursos que fazem parte daquela área. Dessa forma, parte do seu aprendizado para um concurso poderá ser aproveitado em outro. Tudo isso faz parte da estratégia de estudo. Eu sempre digo aos meus alunos, e acho que até já comentei isso em outro vídeo, não basta estudar com afinco, é preciso também estudar com inteligência. Realmente estudar de forma estratégica, a fim de maximizar suas chances de sucesso. Portanto, foque em concursos que façam parte da sua área de interesse e, dentre esses concursos, se possível, eleja um como seu alvo principal. É bastante proveitoso ter uma meta bem definida. Na dúvida, ao baixar o último edital do concurso,
Veja os assuntos que foram cobrados e avalie se você tem reais condições de se preparar. Lembre-se de que tudo começa na avaliação e na tomada de decisão. Por fim, conforme prometido, tenho uma dica bônus para você que tem dificuldade em assimilar, em aprender o que estuda. Eu sei como é frustrante quando se estuda muito, quando se dedica muitas horas de leitura e mesmo assim não se consegue aprender o suficiente. Isso é normal, principalmente quando há muita coisa a ser estudada. Portanto, já saiba que o problema não é com você, e sim a forma com que você está tentando memorizar os assuntos. Existem algumas técnicas que facilitam muito a memorização de conteúdos, e é sobre essas técnicas que falo no vídeo, cujo link vou deixar também na descrição. Nele, eu apresento algumas técnicas que foram e continuam sendo adotadas por mim quando quero aprender um novo conteúdo. Vale muito a pena ver. E é isso, caro aluno. Espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo.